Então vamos continuar aqui o nosso estudo sobre Rust. A gente está vendo o capítulo de structs e agora a gente vai ver como usar a sintaxe de métodos e também basicamente o que é um método e a diferença de um método para uma função. E vamos lá, já deixa então a curtida aí, comenta alguma coisa, inscreve, tal, compartilha, todo aquele ritual lá do YouTube, né? Então vamos lá. Métodos são similares a funções. A gente declara eles usando a palavra fn e o seu nome, e eles podem ter parâmetros e retornar um valor, e conter algum código que é executado quando esse método é chamado de algum outro lugar que nenhuma função. Diferente de funções, os métodos são definidos dentro do contexto de uma struct, ou então de um enumerator, ou de um objeto trait, que é a característica, né, o trait, que a gente vai cobrir então no capítulo 6 e no 18, respectivamente. E o primeiro parâmetro dos métodos no Rust, né, é sempre o self, que representa a instância do struct daquele método que está sendo chamado. Então, ele fala que vamos mudar aquela função área que a gente viu lá do retângulo, que em vez de receber uma instância de um retângulo, ele vai ser um método área definido na struct retângulo. Só uma coisa aqui, então como ele diz aqui, os métodos são definidos dentro de um contexto de uma struct, né? Então é isso que ele vai fazer, ele vai pegar aquela função área que antes recebia um retângulo e agora vai passar essa função área para dentro do próprio retângulo, né? Então tá, então aquilo lá que a gente já viu, né? Definia a struct do retângulo. E agora ele usa essa palavra imp, deve ser de implement, né? Retângulo, passando o nome da struct. E dentro aqui ele declara o método. Repara então que a sintaxe é igual a de uma função, mas o primeiro parâmetro então é um e-comercial e um self, né? E retorna um sign de 32 bits do mesmo jeito. Aqui dentro, então, como ele disse, o self referencia ao própria instância do objeto, ou seja, o retângulo que foi instanciado a partir daqui vai ser referenciado aqui dentro pelo self, né? Vai calcular a área e retornar. E a sintaxe, né? Sintaxe do método, então, é você chamar o objeto, dar um ponto e escrever o nome do método logo em seguida. Então, como ele já diz aqui, para definir a função dentro do contexto do retângulo, a gente começa com imp de implementation, o bloco para o bloco retângulo, do bloco retângulo, né? Então, tudo dentro desse bloco implementation vai estar associado ao tipo retângulo, né? Como ele associou aqui. Então, a gente move a função área para dentro do implementation e muda o primeiro e, nesse caso, o único parâmetro para ser o self na assinatura e tudo dentro do corpo. Na main, onde a gente chamava a função área, e passava o rect1 como argumento, a gente pode, ao invés disso, usar a sintaxe de método para chamar o método área da nossa instância do retângulo ao invés, né? Então, a sintaxe de método vai depois da instância, como ele escreveu aqui, né? A sintaxe de método vai depois da instância, rect1, e a gente adiciona um ponto seguido pelo nome do parâmetro e tal. Então, vamos fazer isso aqui no código que a gente tem. Então imp é o nome da classe, né? Da classe não, da struct. Abre e fecha chaves e declara uma função normalmente, área, que recebe então um objeto chamado self e retorna um unsigned de 32. E então o self ele referencia ao próprio objeto, self width vezes self height. E esse aqui eu vou apagar. Aqui dentro, então, onde ele está chamando a função área, ao invés de eu passar o retângulo como parâmetro para a área, eu vou colocar o nome do objeto e um ponto para chamar a função área. Então, cargo run. E beleza. Recompilou, como vocês viram, e executou, e a saída foi a mesma que a gente viu anteriormente, né? Ele simplesmente calcula a área do retângulo, só que agora a função área
ela está atrelada ao contexto do retângulo. Ela não é simplesmente uma função aleatória que recebe um retângulo como parâmetro. Então, na assinatura da área, a gente usa o e-comercial self ao invés do retângulo e a referência de um retângulo como tipo, né? O e-comercial self é, na verdade, um atalho para self, e-comercial self. Então, esse segundo self aqui com S maiúsculo, né, é um tipo de dado que deve representar o próprio tipo de dado que ele está sendo inserido, né? E o self é o nome da variável. Então, dentro de um bloco de implementation, o tipo self com S maiúsculo é um alias para o tipo do implementation, né? Que no caso é o retângulo. Então, está falando então que isso aqui é a mesma coisa de escrever self, e-comercial self. Ops, self assim, né? Pelo que eu entendi é isso. Tanto é que ele nem compilou de novo, né? Se eu mandei um run aqui, ele nem compilou de novo. Então, métodos tem que ter um parâmetro chamado self, do tipo self, para o seu primeiro parâmetro, de maneira que o Rust deixa você abreviar isso apenas com o nome self no primeiro parâmetro, né? Note que a gente ainda precisa usar o e-comercial em front do self, que é um atalho para indicar que esse método ele empresta a instância do self, assim como a gente fez anteriormente, passando um empréstimo de retângulo. Empréstimo aqui no caso, como a gente viu no capítulo de referências de posse. Então, o método pode tomar posse do self, do objeto, ou então emprestar de forma imutável, como a gente fez aqui, né? Ele está fazendo um empréstimo imutável, ou então ele pode emprestar ele de forma mutável, como qualquer outro parâmetro. A gente escolhe o self como uma referência imutável pela mesma razão que a gente usou o retângulo na função, que a gente não quer tomar posse, a gente só quer ler os dados no struct e não escrever nela. Se a gente quisesse mudar a instância se a gente quisesse então mudar a instância de que a gente chamou o método ou então como uma parte do que o método faz, a gente usaria essa sintaxe e-comercial multi, né, para passar como uma referência mutável como o primeiro parâmetro. Então, ter um método que apenas toma posse da instância usando o self como primeiro parâmetro é raro. Essa técnica geralmente é usada quando o método transforma o self em alguma outra coisa e se você quer prevenir o chamador, né, de usar a instância original depois da transformação. Bom, aqui eu acho que ele vai elaborar mais à frente, né, o que ele quis dizer com transformar o self em outra coisa, né. Será que ele está falando de mudar o tipo, né? Tipo no C++, quando a gente faz... tem como você mudar o tipo em tempo de execução, né? Quando você faz uma classe abstrata, por exemplo. Talvez ele esteja falando disso? Não sei. Então a principal razão para usar métodos ao invés de função, em adição de prover a sintaxe de método e não ter que se repetir o self em todas as assinaturas, é para organização. A gente coloca todas as coisas que a gente pode fazer como instância de um tipo em apenas um bloco imple, né, implementation, ao invés de fazer usos futuros do nosso código, procurar por capacidades do retângulo em vários lugares na biblioteca que a gente provê, né? Tipo assim, quando a gente estava aqui antes com aquela função área aqui embaixo, né? Às vezes aquilo era só uma função, né? Mas num caso em que a gente faria outras coisas com o retângulo, ficar definindo um monte de função fora, em qualquer ponto do código, né? Ficaria bagunçado. Então note que a gente pode escolher dar ao método o mesmo nome de um campo do struct. Por exemplo, a gente pode definir um método retângulo que também é chamado width, né? A largura, né? Width é largura, né? Ou é comprimento. Esqueci agora. Por exemplo, aqui então ele chamou retângulo e criou uma função chamada width também, que retorna um booleano, que é verdadeiro caso a largura dele seja maior que 0, ou então falso se for menor que 0. Né? Então vamos chamar ela aqui.
fnWidth, mesmo nome da de cima, recebe uma referência de self, retorna um booleano que é self.width mark 0, né? Aqui eu vou tirar essa redundância daqui. É isso, né? Tá certo a sintaxe. Ele tá dando um aviso que eu não estou usando, né? Vamos colocar mais um print line aqui. O retângulo tem maior que 0. E aí a gente coloca aqui rect 1.width como uma função. Ou seja, eu estou referenciando ele aqui como uma função e não como um método, né? Eu coloquei um ponto e vírgula a mais. Eu esqueci da vírgula aqui, né? Isso mesmo. Aí agora ele escreve que o retângulo tem um comprimento mark 0, true, porque ele tem, né, no caso, 30. Então aqui a gente está escolhendo fazer o width, esse método retornar true, né, se a instância tem esse comprimento mark 0, ou false se for igual a 0. A gente pode usar um campo dentro de um método com o mesmo propósito, né? Ou seja, aqui dentro a gente tem uma função que chama width e dentro ele também referencia uma palavra width mais uma vez, né? Então ele já sabe como resolver essa ambiguidade, né? Como ele está sem o abre e fecha parênteses aqui, ele sabe então que ele está falando do campo e não dessa função. Esse aqui em C++, por exemplo, poderia dar problema, né? Porque se a gente tivesse uma função assim no C++ width e referenciasse ela aqui dentro, a gente estaria referenciando o endereço de memória onde está essa função, né? Mas no Rust não, ele já sabe que isso aqui é o campo e não a função em si, né? Isso já abre uma pergunta, então, como que a gente chamaria um endereço de memória, né, de uma função no Rust? Mas isso é para depois. Então, geralmente, mas não sempre, a gente dá a um método o mesmo nome de um campo que a gente quer, apenas retornar o valor no campo e não fazer mais nada. Que não é o que aconteceu aqui, né? Que ele retornou um true ou false. Métodos como esse são chamados getters, que nem tem todas as linguagens orientadas a objeto, né? E o Rust não implementa os getters automaticamente para campos de structs, assim como outras linguagens fazem. Getters são úteis porque você pode fazer o campo privado mais o método público, e assim você vai permitir um acesso apenas de leitura ao campo como parte da API pública daquele tipo, né, daquela classe. A gente vai discutir o que é público e privado e como a gente designa um campo ou método como público ou privado no capítulo 7. E aqui ele faz uma nota, né? E o operador setinha, né? Que tem, por exemplo, no C++. Aí ele diz, no C e no C++, dois diferentes operadores são usados para chamar métodos. Você usa o ponto se você está chamando um método em um objeto diretamente, ou então uma setinha se você está chamando o método em um ponteiro para um objeto e precisa referenciar o ponteiro primeiro, né? Ou seja, você vai referenciar, você vai pegar o que está lá na memória, né, para depois pegar o objeto em si. Por isso você usa isso aqui no C++. Em outras palavras, se o objeto é um ponteiro, o objeto setinha algo é similar a essa chamada aqui, que é o ponteiro do objeto, abre e fecha parênteses, e depois um ponto, e não mais uma setinha, ao something aqui, né, a essa função. O Rust não tem um equivalente a esse operador de setinha. Ao invés, o Rust tem uma característica chamada referência e dereferência automática. Ou seja, chamar métodos é um dos poucos lugares que o Rust com esse comportamento. Então, aqui como funciona? Você pode chamar um método com objeto.something, o Rust automaticamente adiciona o e comercial ou o e mutável ou uma estrelinha, de maneira que o objeto
já combina automaticamente a assinatura do método, ou em outras palavras, essas duas chamadas aqui são iguais. Posso chamar um objeto e um P1 distance, ou então uma referência de um objeto e um distance também seria a mesma coisa. A primeira chamada, essa aqui, né, ela se parece muito mais limpa, né, muito mais enxuta. Essa referência automática funciona porque métodos têm um recebedor claro, que é o tipo do self, que é o tipo do objeto declarado, né? Por exemplo, do retângulo. Então, dado o recebedor e o nome do método, o Rush pode descobrir definitivamente se o método está lendo de forma mutável, imutável ou mutável, como aqui, ou então está consumindo o self, ou seja, tomando posse do self. O fato que o Rust faz o empréstimo implícito para um método, para o recebedor do método, é uma grande parte de como essa posse ergonômica, né, que ele chamou, que acontece na prática. E realmente, em outras palavras, né, como é mais simples você não ter que ficar tendo que se diferenciar, se você está dereferenciando ou não. Isso é uma coisa que eu acho que seria legal ter no C++ também, né? Porque eu acho meio besta essa coisa de você ter que usar um ponto quando é um objeto ou uma seta quando é um ponteiro de um objeto, sendo que não faz diferença, né? Para quem está programando, não quero saber o que é lá, eu quero acessar o método e pronto. Então vamos praticar usando métodos, implementando um segundo método na struct retângulo. Dessa vez a gente quer uma instância de um retângulo para receber uma outra instância de um outro retângulo e retornar verdadeiro se o segundo retângulo pode caber completamente dentro do self, ou seja, do primeiro retângulo. De outra maneira, deveria retornar falso. Ou seja, uma vez que a gente definiu esse método canHold, né, pode conter em inglês, né, a gente quer estar apto a escrever o programa como aqui abaixo. Então aqui ele declara 3 retângulos, né, 3 objetos retângulos, ret1, ret2, ret3, e aí ele imprime 2 vezes. Pode o retângulo 1 conter o retângulo 2? Ele chama essa função canHold, e a mesma coisa, pode o retângulo 1 conter o retângulo 3, né? E ele chama mais uma vez o canHold, né? Então ele quer definir uma função que me permita escrever um programa dessa maneira. Então, vamos copiar isso aqui. Já deixar adiantado aqui, né? Rect 1, 2 e 3. E essas funções aqui. Então, a saída esperada deveria parecer como a seguir, porque tantas as dimensões do retângulo 2 são menores que todas as dimensões do retângulo 1, mas a do retângulo 3 é mais larga do que o retângulo 1, ou seja, o retângulo 2 pode ser contido no 1, mas o retângulo 3 não, né? Então ele me extraía true aqui, false aqui. A gente sabe que a gente quer definir um método, então a gente vai dentro do bloco de implementação do retângulo. O método vai ser chamado canHold, pode conter, e vai receber uma referência imutável de outro retângulo como parâmetro. Ou seja, imutável, né, porque ele só vai ter que ler as dimensões do retângulo. A gente pode dizer que o tipo do parâmetro vai ser parecido com o código que chama o método assim. Rect1 pode segurar Rect2, né? Passando então a referência de Rect2, que é uma referência imutável, como instância. Isso faz sentido porque a gente tem apenas que ler o retângulo 2 ao invés de escrever, né? O que significaria que a gente teria que ter uma referência mutável, né? E a gente quer que a main retenha a posse do retângulo 2 depois dessa chamada, né? Por isso que a gente faz o empréstimo. Pois assim a gente pode chamar ele depois com o método canHold mais uma vez. Né? Mais à frente, o Rect2 continuaria sendo válido, né? Não seria desalocado da memória, como a gente viu no capítulo de posse e empréstimo. O valor de retorno do canHold vai ser um booleano e a implementação vai checar então se a largura e a altura do self são maiores do que largura e altura do outro retângulo, respectivamente. Então vamos adicionar o canHold
dentro do bloco implementation, como mostrado aqui abaixo, né? Então, eu já estou com 2 métodos aqui, vamos fazer um terceiro, can hold. Então, o primeiro é o self, né? O segundo é um outro retângulo, né? Other, que ele chamou, né? Other. Faria diferença também, né? Será que funcionaria passar um self aqui de novo? Acho que não, né? Porque aí o alias, acho que não sei, vamos fazer esse teste daqui a pouco. Então é self.width maior que other.width e self.height maior que other.height. Então esse aqui é o que vai ser retornado, vai ser verdadeiro, né? Se essas duas condições forem verdadeiras. Vamos tentar executar aqui, can hold. E um erro. O que eu fiz aqui? Eu esqueci de colocar o return aqui. Booleano. Pronto. Então, ele mais uma vez aqui, como a gente viu lá, pode o retângulo 1 conter o retângulo 2, true. Pode o retângulo 1 conter o 3, false, porque o 3 tem uma largura maior, né, que esse aqui. Beleza, então vamos mais adiante. Então, as funções associadas, para terminar esse capítulo. Todas as funções definidas dentro do bloco de implementação são chamadas funções associadas, porque elas estão associadas ao tipo nomeado depois da palavra implementation. A gente pode definir funções associadas que não têm um self como primeiro parâmetro e, portanto, não são métodos. Então, essa aqui é uma distinção importante sobre o conceito, né? Um método, ele sempre vai ter o self como primeiro parâmetro. E faz sentido, né? Então, porque eles não precisam de uma instância do tipo para funcionar. A gente já usou uma função assim quando a gente usou esse string from para definir strings, né? Uma função que está definida dentro do tipo string, que não é o slice de string e nem aquela string primitiva lá. Aquela que fica na stack, que fica reservado já, que já tem um tamanho fixo. Então, funções associadas que não são métodos, são geralmente usadas para construtores e vão retornar uma nova instância da struct. Essas geralmente são chamadas com new, mas a palavra new não é um nome especial, né, no Rush, ela é do C++. E, por exemplo, a gente poderia escolher prover uma função associada chamada square, quadrado, né, que retornaria uma dimensão, um parâmetro de uma dimensão, tanto para largura quanto para altura, portanto, fazendo mais fácil criar uma instância de um retângulo que é um quadrado, ao invés de ter que especificar o mesmo valor 2 vezes, né? Então aqui ele declara, dentro do bloco de implementação do retângulo, uma função fn square, né? Uma função square que recebe apenas um tamanho. Note então que não tem o self aqui. E ele retorna um tipo self, né? O tipo do retângulo. E o que ele retorna? Uma instância nova desse self. Antes, deixa eu só fazer um teste. O que acontece se eu mudar esse retângulo aqui para self? Será que funciona? Funciona do mesmo jeito. Ó. Porque, mais uma vez, o self ele é um alias para o próprio tipo. Eu poderia escrever tanto retângulo aqui como self. Então vamos fazer o quadrado lá. Square recebe um size 32 e retorna um tipo self. E é o que? Ela define apenas um self com width igual a size, a height igual a size, né? Isso mesmo. Então, poderia aqui, olha, até mandei compilar, ele até avisou o que eu não estou usando. Né? Poderia aqui chamar um let quadrado igual a como é que é? A palavra self, então retorna o tipo no corpo da função
que é um alias para o tipo que aparece e tal, um retângulo. Para chamar essa função associada, a gente usa a sintaxe de 2 pontos. É que nem lá na string, né? Seguida do nome da struct. Então, por exemplo, let square tal igual square, dessa maneira com 2 pontos, que nem o string from lá, neste exemplo. Essa função é namespaced, né? Ela está dentro do espaço de nomes da struct, retângulo. E essa sintaxe 2 pontos, assim como no C++, né, você usa para chamar métodos e funções estáticos, né, que tem uma lógica parecida. Na verdade, isso aqui é literalmente o que a gente chama de estático no C++. Ele tem uma lógica de não pertencer a um objeto em si, a uma instância do objeto em si, mas de uma forma mais genérica a classe. Nesse caso, as classes dos retângulos. Retângulos existem em quadrados, né, então isso aqui não é específico a uma instância em si. Eu posso ter várias instâncias de retângulos que são quadrados. Então, essa sintaxe é usada tanto para as funções associadas quanto para espaços de nome ou namespaces criados pelos módulos, que a gente vai discutir no capítulo 7. Então aqui é só chamar retângulo, 2.2. Square de 5, por exemplo. Eles chamariam um quadrado de 5. E aqui embaixo de 5 no sentido de ter tanto a altura e a largura, né, de 5. A gente pode chamar aqui, por exemplo, retângulo 1 pode conter o quadrado. Tem que mudar aqui, né? Quadrado. O retângulo 1 pode conter o quadrado? Sim, né? Porque ele é bem maior que ele, né? As dimensões dele, né? 30/50 contra 5/5. E então, múltiplos blocos de implementação. Cada struct é permitido ter múltiplos blocos de implementação. Por exemplo, na listagem 5.15 é equivalente ao código mostrado na listagem 5.16, que significa que cada método então pode ter seu próprio bloco de implementação separado, né? Então aqui ele cria o bloco de implementação retângulo, bota uma função lá dentro, que é aquela da área, depois ele chama de novo o bloco de implementação do retângulo e coloca aquela função canHold lá dentro também. Então ele está dizendo que a gente pode chamar quantas vezes quiser, né, o bloco de implementação. Então não tem uma razão para separar esses métodos em múltiplos blocos de implementação aqui, nesse caso aqui do retângulo, né? Mas isso é uma sintaxe válida. A gente vai ver um caso em que múltiplos blocos de implementação são úteis no capítulo 10. Então, para que separar os blocos de implementação, né? Onde a gente vai discutir tipos genéricos e os traits, né? Que são as características que você pode importar num objeto. Então, resumindo, sumário, os structs deixam você criar tipos customizados que são significativos para o seu domínio. Ao usar structs, você pode manter associado pedaços de dados que são conectados um com o outro e nomear cada pedaço de dado para fazer seu código mais legível, né? Mais fácil de entender. O bloco de implementação, você pode definir funções que são associadas com seu tipo e métodos que estão associados. E os métodos são um tipo de função associada que deixa você especificar o comportamento de uma instância de uma struct que você tem. Mas structs não são a única maneira de você criar tipos customizados. A gente vai transformar o Rust, a gente vai transformar características de enumerador do Rust para adicionar uma outra ferramenta na nossa caixa de ferramentas do Rust mais adiante. Então é isso. A gente viu tudo sobre struct aqui nesse capítulo, né? Como declara struct, como declara seus campos, como declara métodos associados a ela, como declara a função estática, né? Nesse caso aqui do quadrado, que é basicamente uma função que não está associada a uma instância, né? E é isso, a gente viu que podemos passar uma função, a referência do objeto para dentro de um método, a gente pode ser passado tanto como empréstimo quanto como transferência da posse, ou então como uma referência mutável ou imutável, né? O empréstimo seria a imutável.
E é isso. Acho que somos doutores em Structs no Rust. Próximo episódio, então, a gente vai entrar no capítulo 6 sobre enumeração. Vou colocar aqui. Enumeração e padrões, né? Pattern. Pattern deve estar falando daquilo que a gente viu no capítulo 1 lá, sobre fazer comparação, né? Como naquele capítulo que a gente fazia a adivinhação do número, né? Deve ser disso que ele está falando. Então tá. É só isso por hoje. Agradeço a presença de todos e até a próxima.